pessoal do convênio, beleza? Aqui quem fala é o professor Romiel Cecim e mais uma vez iremos trabalhar um pouquinho aqui de história, né? Bom, como já é de conhecimento de todos, nós iremos trabalhar esse mês de junho novamente com o sistema de aulas remotas, com as videoaulas, porém com um diferencial. Nesse mês, nessa avaliação, nós também estaremos fazendo um acompanhamento online com vocês. Então, além da videoaula, vocês terão uma aula online em tempo real, ao vivo, com os professores dentro do horário de vocês, do horário de aula, beleza? Então, vamos lá. Convênio, nós encerramos na nossa última aula o livro 1 e vamos começar, então, o livro Hiper 2. Então, como já é de praxe, todo mundo aí com seu livrinho em mãos, caderno, lápis, caneta, borracha, tudo que você precisar para poder ter um acompanhamento, fazer aí uma aula produtiva e que nós possamos nos preparar para o Enem e também para as avaliações que teremos pela frente. Então, eu peço para que vocês peguem o livro 2 de vocês, o Hiper 2, e a gente vai falar um pouquinho sobre a formação dos estados modernos, que é um assunto que também tem uma outra nomenclatura, né, que é a formação dos estados nacionais. Bom, antes de entrar na leitura do nosso texto, eu gostaria de explicar um pouquinho o que é um estado nacional. Bom, é de conhecimento de todo mundo, né, que existem países, é óbvio, né? Existem os países e existem as nações. A nação é o povo que habita aquele país ali e que mantém elementos em comum. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Porém, os países eles não existem desde sempre. Não é desde que surgiu a humanidade existem países. Não. Houve um momento em que os países nasceram. No caso do Brasil, a gente tem uma formação um pouco diferente, né? Porque nós viemos a partir do domínio de um outro país poderoso sobre... Deixa eu ajeitar a câmera aqui direitinho. Tá. A partir do domínio de um país mais poderoso sobre a nossa região. No caso, Portugal colonizou o Brasil e o Brasil passou a fazer parte de Portugal durante muito tempo. Então, nesse caso, o nascimento do Brasil é um nascimento diferente, porque era uma colônia e se tornou um país independente 322 anos depois. Porém, como nasceram aqueles países mais antigos? Aqueles países que colonizaram, por exemplo, a América, no caso Portugal, a Espanha, a Inglaterra, a França. Se não veio um outro país mais antigo e colonizou, como que esses países nasceram? Bom, eu vou explicar isso para vocês agora. Aqui o meu copinho do Homem-Aranha, tá? Bonitinho, né? Olha só. Durante a Idade Média, a gente estudou no livro passado, a Idade Média, o feudalismo, e eu falei para vocês que os territórios eles eram muito fragmentados, né? Eles eram muito espalhados pela região, por toda a Europa, e havia pequenos feudos independentes. Justamente a formação dos estados nacionais modernos vai se dar com a centralização do poder nas mãos dos reis, no final da Idade Média. Então, em vez de ter um príncipe ali, um conde ali, um duque no outro, dominando o outro feudo, em vez de haver vários pequenos feudos, passou a surgir uma região unificada, um território totalmente unido, que vai se tornar então os países, os estados nacionais modernos. Bom, para que houvesse essa mudança de situação de vários territórios e a unificação em um só território, vou colocar uma imagem ilustrativa para vocês enquanto eu falo, tá? Para que houvesse essa unificação,
entra em questão aí essa figura aqui central. Vou aumentar para vocês. O rei. Aqui a gente tem a figura do rei Henrique VIII da Inglaterra, mas é apenas um simbolismo. O que eu quero falar para vocês é que o rei, ele tem papel fundamental, porque é ele quem vai tomar as rédeas da situação e organizar um exército forte para dominar as várias regiões que ficavam dentro do seu reino. Então, os vários feudos independentes vão ser unificados principalmente pela ação da realeza. O rei, usando a força, vai conseguir dominar os vários fragmentos, os vários pequenos territórios e colocá-los todos sob uma mesma bandeira. Tá, o que ele ganhava com isso? Ganhava poder, ganhava status e economicamente era interessante, porque toda aquela região passaria a pagar tributos à realeza, impostos. Os impostos não seriam mais pagos para os senhores feudais, mas sim remanejados para o rei, fazendo com que ele se tornasse uma figura muito mais poderosa e muito mais influente do que durante boa parte ali do feudalismo. Outro grupo que se beneficiou e muito, e é claro que por isso vai apoiar o rei, né, aquele fortalecimento do rei, é a classe da burguesia. E aqui eu coloco uma imagem, que é uma imagem muito representativa da burguesia. Né? Uma burguesia marítima, uma burguesia que estava ganhando muito dinheiro com as empresas marítimas, com a descoberta de novas rotas, né? A busca de novos comércios. Então ela estava lucrando muito e estava crescendo muito. A burguesia que vai ser a classe que vai sair fortalecida do final da Idade Média. A classe burguesa, uma classe comercial, uma classe que surge no final da Idade Média e que se fortalece muito na Idade Moderna. Então, qual é o acordo que vai acontecer entre rei e burguesia? A burguesia colocou o dinheiro na mão do rei para que o rei contratasse mercenários. Galera, quem é o mercenário? O mercenário é aquele cara que trabalha por dinheiro. Ou, no caso, soldados mercenários, exércitos mercenários, eram exércitos que lutavam de acordo com o dinheiro. Quem pagasse para eles, eles estavam lutando. Não era uma questão de uma luta por ideais, ou uma luta pela nação, pela pátria. Não, era uma luta por dinheiro. Então, pagou, lutou. Podia ganhar, podia perder, mas eles estavam arriscando a vida deles por aquele pagamento. Então a burguesia vai colocar dinheiro na mão do rei. O rei vai usar o dinheiro para fortalecer os seus exércitos e então invadir regiões, dominar territórios e unificar todo aquele território, nascendo então os países, os estados nacionais modernos. Primeiro Portugal, depois a Espanha e assim por diante. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre Portugal, já que foi a primeira nação a se formar. Vamos voltar a imagem aqui. Com o fortalecimento do poder do rei, com o fortalecimento do poder real, né, e as guerras de conquista, as guerras para dominar as regiões, nós vamos ter então o surgimento de símbolos nacionais, que são elementos muito importantes. Os símbolos nacionais, eles serviam para, vamos dizer assim, unir aquele território em torno, por exemplo, de uma bandeira. Vou colocar aqui a primeira bandeira nacional, a bandeira de Portugal, né, que trazia o brasão português aí, o verde, o vermelho, que são as cores predominantes da bandeira portuguesa, e ela servia então como um elemento unificador. Toda aquela região agora não ficava mais sob julgo, sob domínio de famílias diferentes, de senhores feudais diferentes. Não,
Agora todos estavam sob o domínio da mesma bandeira. Lá na página 3, no lado esquerdo, no primeiro parágrafo, na verdade seria o segundo parágrafo, porque já tem um parágrafo pela metade, tem uma parte muito interessante, eu queria que vocês acompanhassem a leitura. Fortalecido militar e financeiramente, o rei pôde delimitar as fronteiras do reino, impor aos súditos um único sistema de leis, que se sobrepunha às leis ditadas pela nobreza. Cunhar a própria moeda, que passou a circular como unidade monetária de todo o reino. Estabelecer um sistema de referências, de pesos e medidas, o que facilitava as transações comerciais. Contratar um corpo de funcionários públicos, a burocracia, para exercer funções de interesse coletivo ou do Estado. Formar um exército nacional permanente, deixando de depender dos laços de vassalagem para combater o inimigo. Dentro dos limites territoriais do reino, passou a prevalecer um único idioma, o do rei, que com poderes descentralizados impôs a unificação política e administrativa, caracterizando o chamado Estado moderno. A centralização permitiu superar a crise do final da Idade Média, que assolava os reinos europeus, abalados por problemas econômicos, escassez de metais, retração comercial, crise de produção agrícola, pelo desemprego e pelas epidemias. Então o rei ele vai unificar tudo, né? Aquilo que eu já estou falando para vocês praticamente desde o começo da nossa aula. O rei ele vai tentar criar uma união. Então, em vez de várias moedas circulando em regiões diferentes, vai haver apenas uma moeda principal. Melhor, principal não. Uma moeda válida para todo o território, até para facilitar as transações comerciais. Haverá também apenas um idioma, o idioma do rei. As outras línguas devem ser deixadas de lado. Então, se antes, no condado portucalense, se falava espanhol, se falava português, a partir daquele momento em que nasce a nação portuguesa, o Estado Nacional Português, somente o português pode ser falado em todo o território. Pesos e medidas também foram unificados para facilitar as transações comerciais. Era necessário também um exército permanente, né? E também todo um corpo burocrático para poder criar uma união administrativa. Então a ideia, basicamente, com o nascimento dos Estados Nacionais modernos, seria justamente isso: você acabar com aquela divisão que havia naquela região ali da Europa, aquele povo espalhado, com várias línguas sendo faladas, com várias moedas circulando, e criar realmente apenas um idioma, uma bandeira, um rei, uma moeda e por aí vai. Nascia assim então os Estados Nacionais modernos. E aí a gente tem aqui, a partir da página 3, vou deixar aqui a bandeira de Portugal na tela, mas a gente tem a partir da página 3 um resuminho aqui de como ocorreram as unificações, né? Primeiro com Portugal. A gente percebe que Portugal teve uma unificação muito precoce. Ela foi a primeira nação europeia a se unificar, e existem alguns motivos, né? E a gente destaca principalmente o fato de uma burguesia atuante, uma burguesia muito forte, que se formou principalmente com as navegações, já que Portugal sempre teve uma inclinação para o mar, até pelo fato de que a região é banhada pelo Oceano Atlântico. Então, assim, a geografia, a natureza, acabou levando os portugueses para o mar e fazendo com que uma burguesia comercial se formasse de forma muito precoce. Essa burguesia, ela vai então apoiar a realeza. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante para vocês. Para a burguesia era muito interessante que houvesse essa unificação, porque assim ela poderia crescer,
o comércio poderia se ampliar. Como a moeda única, seria mais fácil também de comercializar por todo o território, e isso ia fazer com que os burgueses ganhassem cada vez mais dinheiro e se tornassem cada vez mais poderosos. Por isso, a aliança entre o rei e a burguesia. Então, a gente tem aqui na página 3 um pouquinho falando sobre a questão de Portugal, como ocorreu a consolidação do Estado Nacional Português. A gente tem também a Espanha, né, coladinha ali em Portugal. Você vai dar uma lida com calma depois. E a gente tem também na página 4 a França e a Inglaterra, que foram os próximos países a se unificarem e também, é claro, se fortalecerem. Quando vocês terminarem essa leitura, vocês vão passar para as atividades, né? As atividades da página 5 e da página 6. Essas atividades serão corrigidas comigo na nossa próxima aula. Provavelmente a aula da terça-feira, tá? Você deve assistir esse vídeo na segunda-feira. Na segunda-feira, no dia... Que dia é? Dia 5, 6, 7... Dia 8. Dia 8 de junho. Então, se você estiver vendo essa aula no dia 8 de junho, você vai terminar, você vai responder as questões da página 5 e na página 6. E na terça-feira, a gente vai ter uma aula online de novo. A aula da segunda, não vai dar tempo de você responder isso aqui. Mas na aula da terça, já é necessário que esteja tudo pronto para a gente poder corrigir junto. Discutir, tirar algumas dúvidas, falar sobre o assunto, né? E aí a gente vai levando desse jeito. Beleza, galera? Eu espero então que vocês tenham compreendido já um pouquinho sobre o assunto. Vocês vão ler com calma, vão reler, vão responder os assuntos. Qualquer dúvida, na terça-feira, comigo, a gente, ao vivo, online, a gente tira as dúvidas. Beleza? Então, pessoal, convenho, saudade de todo mundo, um grande abraço para vocês e até a próxima.